Olá, olá, gente. Estamos de volta ainda para falar sobre o senhor Alexandre de Moraes e todo esse imbróglio aí, gente, que a gente está vendo, né? Aqui é interessante essa matéria aqui da BBC, falando sem Visa, sem Netflix, sem Mastercard, sem Diners, sem American Express, sem Pix, né? Ele mesmo cancelou as contas do Eduardo Bolsonaro, que aliás é um deputado federal, licenciado, né? Com prerrogativas de foro, etc, né? E, aliás, nem sei como é que está a situação, porque o Eduardo pediu 120 dias de afastamento, conseguiu 127 dias e não voltou. Já passaram mais do que isso, então como é que fica a situação dele, se ele vai perder o cargo, etc, a gente não sabe. Ele está autoexilado lá nos Estados Unidos, né? Então já conseguiu grincar, acho que é o visto EB2, EB1 ou EB2, não tenho certeza, não entendo nada de visto, né? Mas ele já pode ficar lá residente, trabalhar, etc. Aliás, está trabalhando, né? E a questão do Alexandre de Moraes, gente? Eu estava lendo aqui, uma fonte minha mandou para mim aqui essa matéria aqui da revista Exame. Esse, gente, é o Marcelo Noronha, que é o CEO do Bradesco, né? Que talvez seja o maior banco do Brasil, né? Bradesco e Itaú são ali concorrentes diretos e tem momentos em que o Bradesco está maior do que o Itaú e vice-versa, eles estão sempre ali brigando talvez como os maiores bancos da América Latina inteira, né? E dos maiores bancos do mundo também, com certeza, né? E ele falando ali da Lei Magnitsky com relação ao Alexandre de Moraes, porque o Bradesco tem negócios nos Estados Unidos, com toda certeza, né? Agências e ativos e tudo. E ele disse lá, abre aspas, não discutimos a lei, nós cumprimos a lei, diz o CEO do Bradesco, né? Cara, vamos ver o que ele falou mais aqui, olha lá. Matéria da Juliana Alves, repórter de mercados, foi ontem, né? Já nessa virada para o dia 1º, que é o dia em que Brasovska ou corrupção parou, né? Por conta das tarifas de 50% do Laranjão, e tá aí, ó. O CEO do Bradesco analisando e tal, né? A questão do Alexandre de Moraes. Assim, a gente pode dizer que é a primeira vez que um funcionário de alto escalão do Estado brasileiro, do Judiciário, né? Altíssimo escalão, topo da hierarquia alimentar, né, do Estado brasileiro, é sancionado dessa forma, né, no mundo todo. Então é um ineditismo, assim, uma coisa que eu diria que é sensacional, na minha opinião, né? Eu acredito que muita coisa vai mudar daqui para frente. Eu acho que essas pessoas que dão carteiradas por aí, gente que adora dizer sabe com quem você está falando, agora esse pessoal vai tirar o pé, eu acho. Especialmente, primeiramente, os ministros da Suprema Corte, o pessoal do STJ, né? Ali da segunda instância, da primeira instância, o pessoal do TSE, gente, isso vai mudar tudo, tá? Isso vai ter repercussões nas eleições do ano que vem, com toda a certeza. E eu acredito que o Jair Bolsonaro deva passar a tocha da campanha do ano que vem para o Eduardo. Eu colocaria o Eduardo como candidato. O Eduardo é bom, fala bem, se comunica em inglês, em espanhol muito bem, e já tem todas essas ligações com embaixadores e com políticos, e tem essa interlocução toda, faz o lobby maravilhosamente bem, ainda tem várias pessoas, assessores dele, colegas e amigos, como o Paulo Figueiredo, por exemplo, que é gente arguta, né, que vai com certeza ajudar muito se ele vira a ser eleito presidente, né? Mas com relação ao Bradesco aí, ao CEO do Bradesco, né? Deixa eu colocá-lo lá em cima para vocês verem. Ele falou o seguinte, ó, que não discutimos a lei, nós cumprimos a lei, afirmou o CEO do Bradesco em coletiva de imprensa realizada após a divulgação dos resultados do segundo trimestre do Bradesco desse ano, né? A equipe jurídica do Bradesco está trabalhando ativamente para entender o impacto da Lei Magnitsky, que é uma coisa inédita, como eu falei, né? Isso nunca aconteceu. Então todo mundo vai ter que entender os parâmetros, né?
o que eu vou fazer dentro do meu organograma, cronograma, dentro né, de toda essa engenharia, né, bancária, porque é uma coisa complexa, né? O que você faz? Você tira o CPF do cara do banco, ele fica bloqueado, não pode mandar Pix do Bradesco para o Alexandre de Moraes. Então, o que será que vai acontecer, né? Ainda não temos as conclusões. Ele está lá avaliando, né, o que está acontecendo. Apesar das incertezas, ele espera que a questão seja resolvida de forma diplomática, sem maiores implicações para as operações do banco nos Estados Unidos, tá vendo? Então o Bradesco, assim como o Itaú, tem muitos negócios nos Estados Unidos, gente, porque esse pessoal ganha muito dinheiro. E essa dinheirada, esses bilhões de reais que eles ganham aqui, eles não vão deixar só no Bostil, né? É claro que eles investem no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, gente, olha, e todo mundo negocia com dólar, e a lei Magnitsky só não está valendo lá na China, na Coreia do Norte, na Nicarágua, na Venezuela, no Irã, no Iraque, no Iêmen, no Líbano, na Síria. Então, de repente, né, Alexandre de Moraes tem essas oportunidades aí de sair para outro lugar. Dizem que ele estava tentando abrir uma conta em Dubai. Será que é verdade mesmo? Eu não sei, gente. Agora ele vai ficar sem Netflix, ele vai ficar sem Amazon Prime, ele vai poder usar o iPhone. Você acha que mesmo que o Alexandre de Moraes ele usa um Xiaomi ou um Redmi? Eu acho que não, né? Acho que ele usa um iPhonezão 16 Pro Max de 1 tera, 2 tera, né? Com certeza. Aí como é que ele faz? Como é que vai ser a conta dele do Hotmail, do Gmail, do Yahoo, a conta do iCloud? Cara, eu não sei. A gente nunca viu, né, exatamente. Mas é bloqueio, primeiramente bloqueio de bens e ativos, né? Carro, automóvel, avião, tudo. Conta bancária, etc, né? Proibição de transações com americanos. Então ele não pode fazer transação via cartão de crédito, cartão de débito, Visa, Mastercard, American Express. Restrição de serviço digital. Google, Meta, Microsoft, Amazon, Gmail, YouTube, Instagram, rede social, Facebook, X, PayPal, Google Pay, Apple Pay. Cara, é uma zona jurídica cinzenta. O cara entrou num limbo, assim. Só que no Brasil, aqui ele pode ficar bem, né? Aqui é real, tem os cartões aí de bancos estaduais, Banco do Brasil, não sei, Caixa Econômica, esses bancos também têm negócio nos Estados Unidos, né? Mas ele pode manter. Nubank, impossível também. Cara, eu acho que nem ele sabe o que vai acontecer. E ele falou pro Lula ontem na reunião, segundo dizem algumas fontes, que ele não quer a ajuda da AGU, que tá tudo certo, não quer escalar, pelo jeito, né? Ele não vai, como disse o Barroso no pronunciamento dele ontem, o dançarino, ele falou que não, nós não queremos escalar e tal, já é um freiozinho, tirou o pé do acelerador, né? Caramba, gente. O efeito em cascata pode repercutir no Reino Unido, Canadá, membros da União Europeia, Austrália, por exemplo, né? Reino Unido, Canadá, e ele pode ser colocado num limbo financeiro, né? Jurídico financeiro. É uma coisa que para um juiz que dá carteirada, que se acha o fodão, né? Eu que mando, eu sou o salvador da democracia, o homem da capa preta, né? Que define a porra toda, né? Bom, a inclusão do cidadão comum, assim, como ele, né? Que não é ninguém. Lá fora ele não é ninguém, né? É só um cidadão comum. Um borra-botas, como diz o outro. Cidadãos especialmente designados e bloqueados no SDN, a lista do OFAC, né? Que é aquele escritório que gerencia e monitora ativos, bens nos Estados Unidos, né? Ligado ao Departamento do Tesouro, lá do Howard Lutnick. Gera um estigma global apelidado de morte financeira, dificultando interações comerciais mesmo fora dos Estados Unidos. Mas já não é isso mais ou menos que o Lula quer fazer com o Brasil? Com a moeda dos BRICS, ele vive falando essa mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Ele fala em democracia, instituições democráticas, golpe de Estado, e nós temos que garantir o Estado democrático de direito. E por que não uma moeda dos BRICS, uma moeda fora do dólar? Então, né, Alexandre de Moraes, vá conversar com Dilma, presidenta Dilma, que ela vai arrumar para você uma moeda dos BRICS
para você ter um BRICS Pix, aí você vai se virar com a moeda dos BRICS, tá bom? Alexandre de Moraes. Valeu, pessoal, vamos lá. Vamos acompanhar, porque daqui a pouco o Alexandre vai falar. São 9h20 da manhã agora, né? Hoje é 1º de agosto, hein? O dia em que Brasovska parou. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.